Nunca contei isso pra ninguém, mas investigações me trouxeram aqui e, para ser franco, tenho medo do que possa acontecer. Em 2012, eu era um traficante de drogas ativo, trabalhando perto da fronteira entre o Arizona e o México. Meu trabalho era encontrar empacotadores mexicanos de maconha no deserto, para pegar a carga e depois dar suprimentos para a jornada de volta, etc. Meu amigo e eu usávamos quadriciclos roubados que nos eram fornecidos para transporte. Basicamente, a gente ia acampar no deserto por alguns dias no topo de uma colina alta, mas não exatamente uma montanha, esperando a chegada dos empacotadores. Era muito fácil e eu gostava de acampar e fumar, então eu adorava aquilo. Janeiro do ano passado foi a última vez que fiz esse tipo de trabalho. Meu amigo e eu estávamos na nossa colina procurando pela patrulha da fronteira, e esperando por nossos empacotadores. Negócios, como sempre. Algumas horas depois do nascer do sol, meu amigo viu alguém andando pela rota que os empacotadores costumam usar. Dou uma olhada e não sei bem quem é. Não é a patrulha, então eu não dou a mínima, mas também não são os nossos caras. Era um cara vestindo o que presumo ser uma pele de coiote. Assumo isso só porque os lobos são muito menos comuns nesta parte do Arizona, e que tinha cabelo longo, liso e preto pra cacete. Ele estava bem longe, então não conseguimos distinguir muito mais do que isso. Ele acabou entrando em um matagal de palo verde. Era denso, então não podíamos mais ficar de olho nele, mas ele não teria conseguido sair sem que o víssemos. Nesse momento não precisávamos dos binóculos, pois já sabíamos onde ele estava e o movimento poderíamos captar a olho nu. Aquele corno nunca saiu de Palo Verde. Por volta do meio-dia, avisto nossos empacotadores chegando. Quando chegaram em Palo Verde, eles congelaram. O grupo de 8 caras ficou olhando para o matagal e fazendo movimentos frenéticos com os braços. Um deles deixa cair sua mochila e corta, tirando um punhado de maconha como uma oferta rápida, bastante padrão quando esses caras encontram americanos que não são da patrulha da fronteira. Quando aquele cara não aceita, acho que eles concluíram que ele é uma ameaça, e começam a fugir. É quando percebo o barulho pela frente. É a porra de um pássaro da patrulha, e está perto pra cacete. Todo mundo tava tão distraído com a maluquice lá no mato que fomos pegos escorregando. Esses idiotas têm que se esconder. Meu amigo me diz. Finalmente, depois de correr uns bons 100 metros do Palo Verde, um dos wetbacks aponta para o ar e todos eles se escondem em várias árvores e arbustos. Neste ponto, o grupo está espalhado cerca de 30 metros entre o primeiro e o último membro. Eu sabia que estávamos fudidos quando o avião não partiu depois de 5 minutos. Esses caras estão fudidos e espero que não sejamos pegos também. A única esperança é ficar parado e torcer para que eles não nos vejam. Eles estavam cerca de meia milha ao sul de nós neste momento. Mais 15 minutos e posso ouvir um helicóptero ao longe e a poeira levantando dos veículos chegando. Os empacotadores estão fudidos. Quando o helicóptero chega, circula a base da colina 3/4 de milha oeste, onde escondemos nossos quadriciclos. A porra dos quadriciclos. O helicóptero achou eles. Fudeu, cara, fudeu. Meu amigo continua pirando. Sempre estacionamos os quadriciclos em uma colina diferente daquela em que estávamos por esse motivo específico, isso nunca aconteceu antes. O helicóptero então vai em direção aos empacotadores. E, ao se aproximar deles, noto um grande coiote ou lobo correndo para o leste. Neste ponto não penso nada sobre isso. Uma hora depois, todos os empacotadores, exceto um, são presos e nossos quadriciclos desaparecem. Estamos a 13 milhas da estrada 86. Tudo bem. Às 17 horas, meu amigo assobia em direção ao local onde a apreensão aconteceu, e eu abro e fecho nosso cobertor de sinalização. É um cobertor 6x5 com camuflagem de um lado e rosa neon brilhante do outro. O último empacotador se levanta do seu lugar. O preguiçoso estava bem atrás dos outros. Nos encontramos com o último empacotador e decidimos o que queremos fazer.
Ele é um cara da Guatemala chamado Elísio, que não sabe nada de inglês. Eu sei espanhol, mas não gosto de assistir TV espanhola, eles falam rápido demais para mim. Enfim, perguntei a ele o que diabos estava acontecendo com o cara na árvore. Ele disse que era eu Caderro, e que deveríamos ir embora antes que ele volte. Que merda que esse cara está falando, pensei comigo mesmo, e a expressão no rosto do meu amigo me diz que ele está pensando o mesmo. Sem quadriciclos, temos que andar a pé, e a única luz no fim do túnel é que o guatemalco tinha meio pacote de bagulho junto com o pacote de comida que carregava para o grupo. Não foi uma perda total, e talvez aquele meio maço me mantivesse vivo. Voltamos a subir o morro, juntamos nossas coisas e iniciamos nossa caminhada em direção à rodovia. Pego meu telefone e mando uma mensagem. Fala, cara. E aquela garota da noite passada? O que basicamente significava que as coisas estavam ruins e eu precisava ser pego em um marco de milha predeterminado em um horário predeterminado. Quando desligo o telefone e coloco de volta no bolso, noto uma silhueta humana e fico atrás de um arbusto por instinto e meus dois parceiros fazem o mesmo. É o maldito cara de antes. Só agora percebo o quão grande esse cara é. Ele está a 50 metros de distância e parece um jogador de futebol americano. Nunca vi um índio torronodão tão grande antes. Ele está de frente para nós, mas apenas parado ali. Meu amigo está falando. Acabou, cara. Acabou. Acabou. Rotina. Elísio e eu estamos dizendo para ele calar a boca. Elísio olha para mim e diz que temos que ir agora. Ele puxa uma pequena cruz de madeira e a coloca no chão entre nós e o cara, e nós saímos correndo. Os quadriciclos facilitavam meu trabalho, então correr era horrível, mas nunca corri tanto na minha vida. Algo naquele cara era estranho pra caralho e me deixou desconfortável. Como se eu fosse vomitar de nervosismo. Paramos de correr depois de cerca de 45 minutos, o sol está baixo e todo mundo está cansado e assustado. Entramos num matagal para descansar e comer alguma coisa, ninguém comeu desde esta manhã. Ligo o GPS, e estamos a 9 milhas do nosso marcador. O horário de saída é às 4, então decidimos descansar algumas horas, depois saímos à meia-noite, presumindo que levaremos 3 horas para fazer a caminhada. Elísio faz uma oração e depois desenha um círculo ao nosso redor na areia com cruzes, e caga do lado de fora dele. De qualquer forma, isso deixou todo mundo à vontade, então meu amigo e eu nos animamos e devoramos alguns pacotes de atum. Coloquei o alarme no meu relógio e fomos todos dormir. Sou acordado no meio da noite por um uivo ou latido estranho e gutural. Já ouvi muitos coiotes por aí, e eles podem soar muito estranhos, mas não foi nada parecido. Tinha um som grave e estranho que reverberava por todo o seu corpo. Elísio notou que eu acordei, levou o dedo aos lábios e sussurrou. É o Caderro. Eram 11h15. Chutei meu amigo e fiz o mesmo movimento de, fique quieto. Os uivos e latidos ficaram mais altos ao longo dos 5 minutos, até que um galho estalou perto de nós e Elísio começou a sair correndo. A menos de 4 passos do nosso buraco, um lobo enorme aparece e estraçalha ele. Atinjo pelo lado esquerdo, derrubando-o, e dá uma mordida na garganta dele antes de cair no chão. A porra da coisa olha para mim e pronto, nós corremos. Estou destruindo toda a chola, algaroba, e todas as plantas desse maldito deserto. O som do sangue de Elísio borbulhando dos novos buracos em sua garganta parece ser o único ruído, abafando até mesmo as batidas do meu próprio coração. Essa também foi a última vez que vi meu amigo. Não sei o que diabos aconteceu, acho que corremos em direções diferentes, mas nunca mais o vi. Estou correndo com pura adrenalina neste momento. Nada vai me impedir de pegar a estrada e sinalizar para alguém. O deserto voltou ao seu silêncio assustador depois de cerca de meia hora. Ainda estou correndo, mas ouço que algo está me seguindo. Não está me alcançando, apenas mantendo o ritmo.
Estou com muito medo de me virar, e estou segurando as lágrimas neste momento. Decido sair da rota que estou seguindo e, quando saio, vejo um rápido flash de luz seguido por uma batida de porta de carro. É um caminhão da patrulha, um daqueles equipados com câmera infravermelha que eles usam aqui. Socorro! Eu gritei em direção a eles, e imediatamente uma luz piscou em minha direção. Nunca fiquei tão feliz em ver um agente da patrulha na vida. Ele ainda está a cerca de 100 metros de distância, mas ainda assim foi um alívio. Começo a correr a todo vapor, mas tropeço em um toco ou algo assim, não sei o que foi. Enquanto estou caindo, ouço um estalar de mandíbulas atrás da minha cabeça e um hálito quente no meu pescoço. Bem, é isso. Eu pensei. Eu caí no chão com esse maldito bicho caindo em cima de mim. Ele acaba rolando na minha frente cerca de 1,5 metros, e nós dois rapidamente nos levantamos. Não vou morrer sem lutar, então rapidamente saquei minha única arma, uma lâmina fixa Case XX que meu pai me deu quando fiz 13 anos. Tivemos um impasse mexicano rotineiro, até que 2 tiros cortam a noite. O lobo foge, e consigo distinguir o agente da patrulha correndo em minha direção. Ele grita para eu levantar as mãos em espanhol. Eu obedeço, tremendo agora de adrenalina e nervosismo, dizendo a ele que sou cidadão americano. Contei a ele que meu amigo e eu estávamos acampando quando alguns mexicanos nos atacaram, então aquele lobo que ele botou para correr atacou a gente. Ele acaba aceitando minha história, já que viu o lobo, e envia um rádio para me transportar de volta para Ajo, e para verificar meus documentos. Acabo sendo levado para casa logo após o nascer do sol e durmo pelas próximas 12 horas. No dia seguinte, o xerife bate na minha porta, com um rastreador que reconheço pelas fotos do posto de gasolina local. Eles o usam sempre que um leão da montanha é considerado uma ameaça para uma aldeia local. Ele me pergunta se eu poderia descrever os acontecimentos, se iria com ele ao acampamento, etc. Eu disse a ele que se foda, nunca mais vou voltar lá. Acabei me mudando para El Paso para morar com meu primo depois de 2 semanas. Fiquei muito assustado com o incidente. Tudo isso aconteceu faz 1 ano. Moro em El Paso desde então, mesmo ramo de trabalho, táticas diferentes aqui. Na semana passada, enquanto eu estava dirigindo por uma parte desolada do norte de El Paso, vi aquele maldito de novo. Porra, o mesmo cara. Meu coração foi pra boca e bateu uma onda de adrenalina, como quando um policial te para depois de beber ou quando sua garota te pega comendo a irmã dela. Eu não conseguia acreditar, e quando me virei para olhar para ele, havia um grande lobo se afastando da estrada. Nas últimas noites, ouvi aqueles uivos e latidos guturais que me assombraram ano passado. Ele me encontrou. Eu não sei o que fazer. Tenho medo de contar para alguém da minha família, porque não quero levar essa merda para eles também. Se eu morrer, eu morro, mas quero que minha história seja contada.